Irmãos, Salmos de número 92, verso 12, está escrito assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. E você diz amém. Por favor, tomem os vossos assentos. É um salmo festivo, é um salmo que até o dia de hoje, no Oriente Médio, é celebrado o Sabate judaico. O livro dos Salmos é um livro de poesias, de cânticos. O livro dos Salmos é um livro que alguns autores tiveram a dedicação, tiveram o privilégio de poder contribuir com esta obra literária. Quem mais compôs aqui foi Davi. Davi tem cerca de 73 salmos de sua autoria. Os irmãos conhecem a história de Davi. Davi, além de rei, Davi foi um grande compositor. Davi também, ele foi construtor de vários instrumentos musicais. Davi, ele foi um homem escolhido por Deus, sem sombra de dúvidas. Quando eu leio o Salmo de número 89, o verso de número 19 e o verso 20, o salmista diz que no meio de uma multidão, ele encontrou um que era esforçado, valente e corajoso, e a este foi dado o poder de ser chamado de herói. Mas o verso 20 diz: achei a Davi o meu servo, e com santo óleo eu ungi. Eu vim pregar para os ungidos de Deus. Eu vim pregar para os remanescentes, para os rabiscos. Eu gosto da variante da palavra remanescente, que é aqueles que resistiram, aqueles que estão de pé. Eu vim pregar para você, que há 40 anos tem sido militante nesta obra missionária. Pois bem, Salmos, Davi, ele compôs 73. Também vem Asaf. Asaf tem 12 salmos. Os filhos de Corá, 9 salmos. Salomão, 2. Etã, Moisés, 2 salmos. O interessante aqui é que cerca de 51 salmos não teve a sua autoria declarada. 51 salmos anônimos. Quem nunca leu o livro de Salmos? Ler Salmos é trazer conforto para a nossa alma. Levanta o fundo. Ler Salmos é falar intimamente com Deus. Ler Salmos é aprender uma canção nova com o Senhor. É conhecer mais a Deus. É aprender melhor a si mesmo. Ler Salmos é saber que Deus está no controle e Ele não perde o controle e não perde a direção. Glória a Deus. Salmos foi o primeiro livro que eu tive contato na Bíblia Sagrada. Por volta do ano de 2006, estou aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade. Eu comecei a orar. Ora o Pai que está em oculto, ora o Pai que está em secreto, porque o mesmo Pai que está em oculto, o mesmo Pai que está em secreto, Ele te vê. Aí vem um desfecho. E quando te recompensar, vai te recompensar em público. Aí sabe o que aconteceu? Levantei da oração. Quando amanheceu o dia, o telefone tocando. Vem pregar aqui. Vem pregar não sei aonde. Vem pregar aqui. Eu disse: Radassa, olha o negócio aqui, Radassa. Vem cá, ajuda o pai, filha. E mandei a Radassa fechar as agendas. E quando eu menos esperei, o mês de janeiro feita agenda, o mês de fevereiro agenda, o mês de março agenda. Ele te viu no quarto olhando. Ele te viu no quarto orando. Ele te viu no quarto orando. Ele te viu no quarto orando. Ah, pregador, isso aí é besteira. Isso aí o Senhor... Não, irmão, não é besteira não. Dependência de Deus. Calabarace. Pastor, me dá licença, eu posso profetizar? Alacando, rabarace.
Oh meu Jesus Cristo de Nazaré, o céu mandou descer para poder profetizar de patente para patente. Eu sou o Senhor teu Deus. Calabacanto, labaraci, bidicomanassi. Eu já preparei, assim diz o Senhor. Enquanto eu estava pregando ali, eu te via debruçado em cima de uma escrivania, em cima de uma mesa, e batendo os cálculos, fazendo contas e números. Assim diz o Senhor: eu já preparei tudo, eu já preparei tudo. Eu vou te dar, diz o Senhor, aquilo que tu me pediu. Ainda vai sobrar. Vou eu te levar, vou eu te trazer, vou eu te dar um nome sobre outro nome. Eu te colocarei, eu te levarei, eu te darei, diz o Senhor dos Exércitos, porque tu me pediu com humildade, com simplicidade. A partir de hoje eu entrego nas tuas mãos um CNPJ. Eu não sei qual é o projeto, eu não sei o que você vai fazer nesse ano de 2026, mas está aí: 52 830 083 1000 contra 01. Estou assinando e te dando na sua mão uma empresa, diz o Senhor. Eu estou sentindo a graça de Jeová, eu estou sentindo a presença dele. Oh meu Deus do céu! Escuta, eu vou terminar no tempo. Ana foi lá aos pés do altar. Sacerdote Eli entrou e disse: tu está bêbada. No quarto secreto ninguém te viu. Eu vou falar, Jesus. Te criticar é fácil. Apontar o dedo, tem muitos. Agora trilhar o caminho que você trilhou. Chorar as lágrimas que você chorou. Quantas vezes, minha santa? Quantas vezes, meu santo? Chorando por dentro, e Jeová dizendo: abre o sorriso. Alabaraci. Ai. Quantas vezes Jeová dizendo: vai lá e abrace, e você dentro de si dizendo: mas quem precisa do abraço sou eu. Pode chorar, filha, chora. O céu está falando com você. Quantas vezes o céu disse: vai lá e leva uma mensagem, e você dizendo: mas quem está esperando a mensagem sou eu. Mas olharam para Ana e julgaram Ana. Ana, bêbada, embriagada. Ela abriu a boca, ela poderia falar. Ela poderia falar, com razão. Se é o crente moderno de hoje, me dê a carteirinha. Faz minha carta, vou embora. Não fico mais nessa igreja. Eu estou pregando para você. Eu estou sendo direcionado pelo Espírito Santo. Mas Ana abriu a boca e disse: meu Senhor, deixa eu falar uma coisa que talvez o Senhor não sabe. A minha aparência é de uma mulher triste, angustiada. Só Deus e eu sei o que eu passo dentro de casa. Só Deus e eu sei o que eu enfrento todos os dias. Mas deixa eu falar uma coisa que não ficou muito aparente. A minha alma, eu tenho derramado na presença do Senhor. O sacerdote Eli teve que se retratar. Pega essa. Vai ter que se retratar, viu, santo? Vai ter que elaborar canta. Alabaraue, Renaio. Huracan, isso, que laio de remacan. Hulibaia de comenasuiaio. Hulibaia de quemine. Oh meu Jesus Cristo. Vão ter que se retratar. Vão ter que te pedir perdão. Vão ter que chegar: oh, me perdoa. Eu pensei que era uma coisa, mas é outra.
Eu pensei, ei, me perdoa, prepara, porque vão ter que te reconhecer. Sim, reconhecer como servo de Deus, como a mulher de Deus, assim como o sacerdote Eli olhou para ela e disse: então faz o seguinte, mulher, vai em paz, que Deus conceda o desejo do teu coração. Levanta a mão lá em cima para receber. Calabacantarabaracía, recebe. Escuta, para nós sair da casa de Ana. Ana está voltando para casa, está saindo de Siló e está voltando para Ramá. Ela disse logo: me dê de comer, me dê de beber. Samuel está chegando, viu? Eita glória! Eucana olhou para ela e a Bíblia diz: Eucana conheceu a Ana. Mas na verdade o texto na BKJ diz assim: Deus concebeu a Ana. Deus deu para Ana. Ana não era estéril. Ana tinha madre fechada, mas o céu disse: eu vou abrir hoje, eu vou abrir hoje, eu vou abrir hoje. Resista, Ana, resista, Ana. E sabe o que aconteceu? A barriga cresceu, porque o menino foi gerado. E sabe qual é a lei lá no Oriente Médio? A mulher mais velha dá exemplo para mais. Ela já tinha mais experiência, ela já tinha tido outros filhos. Mas Ana era coadjuvante. Era o primeiro menino. Ó a reviravolta. Era o primeiro menino. A bolsa estourou. Aí agora quem vem de lá para cá? Penina, dizendo: ô mulher, chegou sua hora. Ô mulher, vem cá. Isso é pensamento do pregador. Pensamento do pregador. Em síntese, pegou na mãozinha dela. Mulher mais velha, experiente, parideira, como diz na minha Bahia, parideira. Lá não fala da luz não, lá fala parir. Mulher parideira, ô glória. Como minha maninha foi lá, entrou dentro do quarto, segurou na mão de Ana e disse: vai mulher, bota força. Quem perturbava, quem irritava, agora está dizendo: bota força, mulher. Bota, desiste não. Desiste não, é o teu milagre. Por esse menino orava eu. Não desiste, não desiste, não desiste, não desiste, não desiste. E você conhece a história. Ela deu à luz a Samuel. Resistência. Uma certa vez eu orando ao Senhor, eu disse: Deus me dá força. Aí o Senhor me deu força. Eu fui lá e quebrei a cara. Aí eu voltei, orei de novo, disse: Senhor, me dê força. Aí como baiano, cólero, sanguíneo, fui lá. Aí Jeová disse: volta, está pedindo errado. Ué, estou pedindo força. Aí o Espírito Santo veio e disse assim: peça resistência. Peça resistência. Eu disse: como é isso, Senhor? Ele disse: abra a Bíblia. Epístola Universal de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois senão resistir ao diabo. Levanta a mão, eu preciso profetizar. Quem vai ter que fugir é aquela pombagira, aquela filha da lebara, aquele excomungado. Ele vai ter que sair. Vai ter que sair. Você não vai sair de casa, não vai deixar sua rua, não vai deixar seu bairro, não vai deixar a faculdade. Quem vai ter que sair é ele. E você vai resistir, 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 resistir. Resista! E ele fugirá de vós. E o Senhor disse: assim é a palmeira, resistente. E eu fechei ali a primeira parte do meu esboço. Eu ainda sou um pregador moda antiga. Eu fico escrevendo aqui no meu papel. Eu fui pregar esses dias no Paraguai, na cidade de Puente Querrá. E o irmão disse: pastor, eu quero que o senhor fique chique. Aí me deu
Como é o nome? iPad. É um negócio desse tamanho assim. Aí eu fui para a igreja de iPad. Aí eu fui pregar com esse negócio. Oxe, saiu foi nada. E mexi aí. Irmão, eu não consigo. Quem tem, preserve, é bom. Eu fiquei mexendo. E não saiu nada. Aí eu disse, eu vou lá para a moda antiga. Eu vou lá da forma que eu aprendi. Lá no fundo do aeroporto Jorge Amado, na cidade de Ilhéus, naquele barraquinho de taipa com argila. Sabe o que é taipa? Taipa são pedaços de caibos, de madeiras. Taipa vem de uma árvore derivada lá do agreste. E argila, naquele barraquinho. Foi lá naquele barraquinho, a luz de candeeiro de fifó. Quem conhece o que é candeeiro? 2, 3, 4. Ei, rapaz, eu sou velho mesmo, hein, rapaz? Essa geração de hoje não conhece candeeiro. Se você conhecesse candeeiro, você ia passar vergonha e nem raiva com essa Enel, né? Enel. Você ia no candeeiro. Eu comprava 1 litro de querosene, 25 centavos, botava no candeeiro, acendia o pavio e ficava lendo a Bíblia. E anotando os papéis, porque Jeová me fez uma promessa e disse que um dia eu pregaria a palavra dele. Aí o Senhor disse a segunda parte. Eles já floresceram como a palmeira. Agora chegou a hora de crescer. Crescer como o cedro no Líbano. E eu estou finalizando. Você sabia que a promessa do cedro do Líbano, a botânica diz que a promessa do cedro do Líbano é crescer 40 metros. 40 metros de crescimento. É grande. É muito grande. A botânica diz que é 40 metros. Só que tem algo interessante. Nos 3 primeiros anos de vida, o cedro cresce 1,5 metro para baixo. A matemática não bate. A nossa geração é a geração fast food. Geração miojo. Não, miojo. Minha esposa casou muito cedo comigo. Jeová cegou ela para dar vitória a mim. Gostou, né? A bichinha não pôde vir hoje não. Disse, vou trabalhar, marido, para ajudar nas contas. Ó, como é que acha uma mulher dessa por aí? Vou trabalhar para ajudar nas contas, marido. Aí fez, ei, gostei do glória. Essa mulher é das minhas que deu glória aí. Aí fez curso técnico. Aí está trabalhando aqui no Sacomã. Pegou 12 horas de plantão lá na farmácia. Aí disse que hoje não conseguia vir, que as pernas estavam doendo. Mas o marido já deixou em casa o que, Radassa? Aquele feijãozinho. Com o quê? Com jabá, e pode jabá. Com toicinho, com a calabresa paio. Fiz uma farofinha, não foi a farofinha? Na manteiga de garrafa. O baiano não gosta de mexer na culinária. Escuta isso aqui, é para poder quebrar um pouco o gelo. Eu sei que a mensagem ela vem com impacto. Vou chegar em casa, já tem um doutorzinho já para poder fazer a massagem nas pernas da mulher. Ó, oh, Glória, lá atrás tem, mas tem. Lá atrás tem, ó, oh, Glória. Já vou fazer aquela massagem, aquele cafuné. Oh, glórias a Deus. O marido tem que cuidar das vossas esposas. Oh, glórias a Deus. É assim que Deus, Ele faz. Mas a matemática não bate. Porque como é que eu vou crescer 40 metros? Animou os irmãos, já animou. Como é que eu vou crescer 40 metros? Só que a promessa de Deus, ela passa pelo caráter do tempo. É 1,5 metro para baixo. 3 anos. Só que a botânica diz que tem outras árvores, outras plantas, que em 3 anos cresce 10, cresce 15. A geração de hoje é essa. Fast food, miojo. Eu não. Eu vou na feira. Eu vou lá pegar minha cebola roxa. Eu vou lá comprar o meu coentro, não é salsa. Vou arrumar briga. Vou lá pegar minha pimenta de cheiro, dedinho de moça. Geração miojo não sabe o que é isso não. Geração fast
food, não sabe também que é isso não. Oh, glórias a Deus. Mas entenda aqui uma coisa: a promessa agora é de 40 metros. Só que tem uma geração que quer crescer rápido. Sabe quantos metros, ou melhor, centímetros, o cedro cresceu em 3 anos? 5 centímetros. E as outras árvores? 1 metro, 2, 3, 4, 10. Pensamento do pregador: cresce, vai para lugar nenhum. Você acha que essa igreja passou por quantas palavras? Você acha que esse ministério, você acha que não apontaram? Há 40 anos atrás? Há 10 anos depois de aberto? Aí ficaram esperando. Vamos ver. Passou 1, passou 2, passou 3, vai fechar. Passou 4, vai fechar. Passou 10, passou 20, passou 30, passou 39. Se é para aplaudir a Jesus, aplaude mais alto, porque Ele merece. Olha aí, Satanás, 40 anos, uma geração se passou, e a igreja está de pé, 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 meu Deus. Não vou falar isso aqui com glória, não vou falar isso aqui com desprezo, mas quantos ministérios fecharam a porta? Nessa pandemia, quantos sucumbiram? Mas olha você aqui. Olha você aqui. Olha você aqui. Olha você aqui. Escuta, eu estou finalizando. A promessa é de 40 metros. Só que em 3 anos, 5 centímetros. Em 3 anos, 1,5 metro para baixo. Aí o Senhor disse: você lembra de Davi? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, capítulo 16, versículo 1. O Senhor disse: Samuel, lembra de Samuel, filho de Ana? Vai lá na casa de Jessé o Belamita. Eu vou ungir o novo rei de Israel. Mas tinha um rei no trono. Tinha Saul, o rebelde, o filho da desordem e da desobediência. Aí Jeová disse assim para Samuel: até quando tu vai ter dó desse homem? Já rejeitei. Só está ocupando o lugar, mas a unção não está com. Tem isso? Pessoa só ocupa o lugar, mas a unção. Pregador, o que é unção? A unção, unção e outra unção. A unção é um ato de separação para um propósito. Gostei do seu glória, eu prego para você. A unção é um ato de preparação ou separação para um propósito. Aí o Senhor disse: eu tenho um projeto lá na Avenida do Cursino, 3015 3013. Troca o número. Bora pro 14 ou pro 15. Tá chegando, o terreno tá chegando. O terreno tá chegando. Ô glória! Deus tem um projeto aqui. Irmão, Deus tem um projeto aqui. Eu vim pregar numa terra fértil. Eu vim semear uma palavra profética numa igreja fértil e de promessa. Escuta. Se Deus fez a promessa, irmão, se Deus fez a promessa, eu quero ver um nascido de uma mulher impedir o que Deus já reservou. Ocupa o lugar, mas não tem a unção. A unção, um ato de preparação para um propósito. Samuel, enche o cântaro de azeite. Vai até a casa de Jessé. Chegou ele na casa de Jessé. Jessé, cadê os seus filhos? Irmãos, escute isso aqui. Eu estou pregando por debaixo da autoridade de Jesus. Jessé, cadê os seus filhos? Jessé chamou quem ele queria.
Eliabe. Chamou quem ele queria. Samar chamou só os vitrine, só os de prateleira, só os de 100 mil seguidores para cima. Fiquei para baixo, não tem problema não. Só chamou os de 100 mil para cima. Oh, glórias a Deus. Eu estou em paz, irmão. O céu está preparando coisas novas. Chamou os bonitão. Aí o céu olhou e disse assim: Samuel, tu é profeta, tu és juiz, tu és ministro e tu és sacerdote, mas tu errou, filhão. O homem vê aquilo que está diante, mas eu consigo ver o Corá. Parece ser, mas não é. Parece ter, mas não tem. Nem tudo que brilha é ouro. Jeová vai fazer uma reviravolta. Aí sabe qual foi a ordem? Ninguém come, ninguém bebe, ninguém se assenta na mesa até o meu escolhido. Oh, glória! Por você ele está parando tudo, minha santa. Por você vai parar a reunião, vai parar o conclave. Por você ele vai parar. Para quê? Enquanto o meu escolhido não chegar, não tem festa, não tem reunião, não tem comida, não tem sacrifício. Enquanto o meu escolhido não chegar. Aí sabe o que aconteceu? Jessé teve que dar conta. Cadê os mancebos? Cadê os seus filhos? Aí Jessé olhou: ih, rapaz, tem um menorzinho. O meu, como manhã fala assim, manhã, o resto de tacho. Manda chamar ele, porque não vai ter unção, ato de separação, sem o meu escolhido chegar. A notícia chegou até Davi. Onde é que estava Davi? De perna cruzada no sofá assistindo Netflix? Nada contra, não é pecado, é seu lazer. Ele estava lá assistindo lá o show lá de... O nome daquela mulher da Luísa Sonsa. Tava não. Ele não estava lá no Spotify com aquela play. Já tá vendo só playlist, viu? Fica aí ouvindo Anitta. Fica aí ouvindo aquele Pablo. Muda a fita, muda. Aqui não tem não, aqui na IPCDF não. Aqui não tem. Em outro lugar tem, aqui não tem, graças a Deus. Manda chamar o menino, cadê ele? Aí o pai dele olhou assim: peraí, pelo que eu conheço Davi, nesse momento o menino é desaforado. Já matou leão. Gostei do seu glória, eu vou pregar para a senhora. Já matou urso. Eu vim pregar para você. A sua história de matar leão, a sua história de matar urso. Quando Deus quer ungir um rei, Deus não dá uma coroa. Deus dá leão e Deus dá urso. Se vira, meu irmão, dá seu jeito. Vambora partir para cima. O não a gente já tem. Vamos atrás do sim do céu. Vamos atrás. Vamos. Cadê você que veio adorar o nome dele? Cadê você? Escuta. Quando o menino chegou, eu gosto do texto. O texto diz que Davi ficou parado na porta de casa. Porque a Bíblia fala que fez entrar a Davi. Alguém chamou. Alguém mandou ele entrar. Mas era a casa do pai dele. Era a casa da mãe dele. Ele podia entrar sim ou não. Por que Davi parou? A bênção de Deus vai ser tão grande na sua vida, que você vai olhar assim e vai falar: não acredito não. Eu não acredito não. Você está preparado para uma reviravolta de Deus? Você está preparado para um desdobramento de Deus na sua vida? Eu estou pregando o que eu vivo, eu estou vivendo o que eu prego. Jeová me deu um carro. Rapaz, foi bom. Mas por outro lado, quando a dona da casa viu o carro, aumentou o aluguel. Eu disse: rapaz, só é trocar de carro. Já olhou, já aumentou o aluguel. E eu com o carrão lá desfilando. Jesus me deu o carro, tá eu desfilando, pregando de carro. Só pregava de pé, só pregava de Uber.
Aí Jeová me deu o carro. Aí quando eu cheguei na igreja, o obreiro orou assim e disse: é seu, pastor? Eu disse: é. Aí estacionei o carro. Aí ele voltou de novo e disse: é seu, pastor? Eu disse: é meu. Aí ele ficou assim, ó. O obreiro bom é esse. Aí ele perguntou de novo: é seu, pastor? Eu disse: é, meu irmão, Deus me abençoou. E eu já estava procurando já o bolso, que eu ia puxar o documento. Porque quando ele perguntasse de novo, eu ia mostrar aqui, ó. Vai ser assim. Você crê? Vão ficar incrédulos. Vão ficar incrédulos. Vão dizer: será que é ele? Será que é ela? E você vai dizer: foi sim, porque ele me deu. Foi sim, porque ele me deu. Foi sim, porque ele me deu. Davi parou na porta de casa. Eu fico imaginando Davi, pensamento do pregador. Davi olhando, dizendo: peraí, rapaz, hoje é que dia? Segunda-feira. Teve culto ontem, teve culto de noite, teve escola bíblica de manhã. Hoje é segunda. Culto aqui em casa é terça, é quinta, domingo de manhã e domingo de noite. Papai fez culto segunda-feira e não me avisou. Ele parado orando. Ele parado orando. Aí o céu disse: é esse. É esse. É esse. É esse. É esse. Faz entrar ele agora. Quando ele entrou, o Senhor disse: unge o meu filho, unge. Pegaram o óleo e derramaram na cabeça de quem? Davi. Ato de separação para um propósito. Detalhe: a unção não veio da horizontal. A horizontal, Jessé. A horizontal, Jessé escolheu Eliabe, escolheu Abinadab. Mas a vertical, o céu, disse: é Davi. É Davi. Essa agora é de 40 metros. Só que tem uma geração que quer crescer rápido. Sabe quantos metros, ou melhor, centímetros, o cedro cresceu em 3 anos? 5 centímetros. E as outras árvores? 1 metro, 2, 3, 4, 10. Pensamento do pregador: cresce. Vai para lugar nenhum. Você acha que essa igreja passou por quantas palavras? Você acha que esse ministério, você acha que não apontaram? Há 40 anos atrás? Há 10 anos depois de aberto? Aí ficaram esperando. Vamos ver. Passou 1, passou 2, passou 3, vai fechar. Passou 4, vai fechar. Passou 10, passou 20, passou 30, passou 39. Se é para aplaudir a Jesus, aplaude mais alto, porque Ele merece. Olha aí, Satanás. 40 anos. Uma geração se passou. E a igreja está de pé, 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 está de pé. Não vou falar isso aqui com glória, não vou falar isso aqui com desprezo, mas quantos ministérios fecharam a porta? Nessa pandemia, quantos sucumbiram? Mas olha você aqui, olha você aqui, olha você aqui, olha você aqui. Escuta, eu estou finalizando. A promessa é de 40 metros. Só que em 3 anos 5 centímetros. Em 3 anos 1,5 metro para baixo. Aí o Senhor disse: você lembra de Davi? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, capítulo 16, versículo 1. O Senhor disse: Samuel, lembra de Samuel, filho de Ana? Vai lá na casa de Jessé o Belamita. Eu vou ungir o novo rei de Israel. Mas tinha um rei no trono. Tinha Saul, o rebelde, o filho da desordem e da desobediência. Aí Jeová disse assim para Samuel: até quando tu vai ter dó desse homem? Já rejeitei. Só está ocupando o lugar, mas a unção não está com. Tem isso?
Pessoa só ocupa o lugar. Mas a unção, pregador, o que é a unção? A unção, unção e outra unção. A unção é um ato de separação para um propósito. Gostei do seu glória, eu prego para você. A unção é um ato de preparação ou separação para um propósito. Aí o Senhor disse: eu tenho um projeto lá na Avenida do Cursino, 3015 3013. Troca o número. Bora pro 14 ou pro 15. Tá chegando, o terreno tá chegando. O terreno tá chegando. Ô glória! Deus tem um projeto aqui. Irmão, Deus tem um projeto aqui. Eu vim pregar numa terra fértil. Eu vim semear uma palavra profética numa igreja fértil e de promessa. Escuta. Se Deus fez a promessa, irmão, se Deus fez a promessa, eu quero ver um nascido de uma mulher impedir o que Deus já reservou. Ocupa o lugar, mas não tem a unção. A unção, um ato de preparação para um propósito. Samuel, enche o cântaro de azeite. Vai até a casa de Jessé. Chegou ele na casa de Jessé. Jessé, cadê os seus filhos? Irmãos, escute isso aqui. Eu estou pregando por debaixo da autoridade de Jesus. Jessé, cadê os seus filhos? Jessé chamou quem ele queria. Eliabe. Rabina chamou quem ele queria. Samar chamou só os vitrine, só os de prateleira, só os de 100 mil seguidores para cima. Fiquei para baixo, não tem problema não. Só chamou os de 100 mil para cima. Oh, glórias a Deus. Eu estou em paz, irmão. O céu está preparando coisas novas. Chamou os bonitão. Aí o céu olhou e disse assim: Samuel, tu é profeta, tu és juiz, tu és ministro e tu és sacerdote, mas tu errou, filhão. O homem vê aquilo que está diante, mas eu consigo ver o Corá. Parece ser, mas não é. Parece ter, mas não tem. Nem tudo que brilha é ouro. Jeová vai fazer uma reviravolta. Aí sabe qual foi a ordem? Ninguém come, ninguém bebe, ninguém se assenta na mesa até o meu escolhido. Oh glória! Por você ele está parando tudo, minha santa. Por você vai parar a reunião, vai parar o conclave. Por você ele vai parar. Para quê? Enquanto o meu escolhido não chegar, não tem festa, não tem reunião, não tem comida, não tem sacrifício. Enquanto o meu escolhido não chegar. Aí sabe o que aconteceu? Jessé teve que dar conta. Cadê os mancebos? Cadê os seus filhos? Aí Jessé olhou: ih, rapaz, tem um menorzinho. O meu, como manhã fala assim, manhã, o resto de tacho. Manda chamar ele, porque não vai ter unção, ato de separação, sem o meu escolhido chegar. A notícia chegou até Davi. Aonde é que estava Davi? De perna cruzada no sofá assistindo Netflix? Nada contra, não é pecado, é seu lazer. Ele estava lá assistindo lá o show lá de... O nome daquela mulher da Luísa Sonsa? Tava não. Ele não estava lá no Spotify com aquela play. Já tá vendo só playlist, viu? Fica aí ouvindo Anitta. Fica aí ouvindo aquele Pablo. Muda a fita. Muda. Aqui não tem não. Aqui na IPCDF não. Aqui não tem. Em outro lugar tem. Aqui não tem. Graças a Deus. Manda chamar o menino. Cadê ele? Aí o pai dele olhou assim: pera aí. Pelo que eu conheço Davi, nesse momento o menino é desaforado.
Já matou leão. Gostei do seu glória, eu vou pregar para a senhora. Já matou urso. Eu vim pregar para você a sua história de matar leão, a sua história de matar urso. Quando Deus quer ungir um rei, Deus não dá uma coroa, Deus dá leão e Deus dá urso. Se vira, meu irmão, dá seu jeito. Vambora partir para cima. O não a gente já tem. Vamos atrás do sim do céu. Vamos atrás. Vamos. Cadê você que veio adorar o nome dele? Cadê você? Escuta. Quando o menino chegou, eu gosto do texto. O texto diz que Davi ficou parado na porta de casa, porque a Bíblia fala que fez entrar a Davi. Alguém chamou, alguém mandou ele entrar. Mas era a casa do pai dele, era a casa da mãe dele. Ele podia entrar sim ou não. Por que Davi parou? A bênção de Deus vai ser tão grande na sua vida que você vai olhar assim e vai falar: não acredito não. Eu não acredito não. Você está preparado para uma reviravolta de Deus? Você está preparado para um desdobramento de Deus na sua vida? Eu estou pregando o que eu vivo, eu estou vivendo o que eu prego. Jeová me deu um carro. Rapaz, foi bom. Mas por outro lado, quando a dona do carro, quando a dona da casa viu o carro, aumentou o aluguel. Eu disse: rapaz, só é trocar de carro. Já olhou, já aumentou o aluguel. E eu com o carrão lá desfilando. Jesus me deu o carro, tá eu desfilando, pregando de carro. Só pregava de pé, só pregava de Uber. Aí Jeová me deu o carro. Aí quando eu cheguei na igreja, o obreiro orou assim e disse: é seu, pastor? Eu disse: aí estacionei o carro. Aí ele voltou de novo e disse: é seu, pastor? Eu disse: é meu. Aí ele ficou assim, ó. O obreiro bom é esse. Aí ele perguntou de novo: é seu, pastor? Eu disse: é, meu irmão, Deus me abençoou. E eu já estava procurando já o bolso, que eu ia puxar o documento. Porque quando ele perguntasse de novo, eu ia mostrar aqui, ó. Vai ser assim. Você crê? Vão ficar incrédulo. Vão ficar incrédulo. Vão dizer: será que é ele? Será que é ela? E você vai dizer: foi sim, porque ele me deu. Foi sim, porque ele me deu. Foi sim, porque ele me deu. Davi parou na porta de casa. Eu fico imaginando Davi, pensamento do pregador. Davi olhando, dizendo: peraí, mas hoje é que dia? Segunda-feira? Teve culto ontem, teve culto de noite, teve escola bíblica de manhã. Hoje é segunda. Culto aqui em casa é terça, é quinta, domingo de manhã e domingo de noite. Papai fez culto segunda-feira e não me avisou. Ele parado orando. Ele parado orando. Aí o céu disse: é esse. É esse. É esse. É esse. É esse. Faz entrar ele agora. Quando ele entrou, o Senhor disse: unge o meu filho, unge. Pegaram o óleo e derramaram na cabeça de quem? Davi. Ato de separação para um propósito. Detalhe: a unção não veio da horizontal. A horizontal, Jessé escolheu Eliabe, escolheu Abinadab. Mas a vertical, o céu, disse: é Davi, é Davi. Eu quero ver quem é que fica na frente. Aí o verso de número 10 diz assim: aquietai-vos, 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 e sabeis que eu sou o Senhor teu Deus. A ordem dele nessa noite é: aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, mãezinha, aquieta o teu coração, porque Jesus está visitando ele, Jesus está visitando ela. Vai ter uma reviravolta de Deus tão grande na tua casa, na tua família. Você está preparado para viver o sobrenatural de Deus? O que aconteceu, pregador? Fui deitar, levantei de manhã, abriu a cela, aí veio um profeta assim, marchando, ó, dentro da cadeia. O labarassume cabarás, marchando. E eu era um dos linha de frente. E para chegar no linha, assim, a autorização não chega. Mas o céu disse: vai chegar.
vai chegar. Oh meu Deus do céu, o profeta levantou o dedo e disse: assim diz o Senhor, tu pediu, não foi? Para Deus falar contigo. Ele te viu abrindo a Bíblia no Salmo 46. Eu disse: conspirador, você fica me vendo dentro da cela, né? Seu conspirador. Aí o profeta de Deus disse assim: quem te viu foi Deus. Hoje Ele te separa para viver algo extraordinário. Foi dessa vez que eu tive o primeiro contato com o livro de Salmos. Para resumir o testemunho, quando foi no dia 17 de novembro de 2006, o meu nome foi chamado naquela grade, o Wendel Santos de Jesus. Eu disse: meu Deus, e agora? É minha transferência, o famoso bonde. Eu vou para Salvador, Jesus. Lá para o presídio Lemos de Brito, acabou minha vida. Cadê o Deus que disse que me ia libertar? Cadê o Deus que disse que ia me fazer pregador do evangelho? Aí sabe o que aconteceu? Era o oficial de justiça, doutor Wellington Feitosa, chamou meu nome, o Wendel Santos de Jesus. Eu disse: sim, Senhor. Ele disse: arruma as tuas coisas. Não sei o que aconteceu, mas tem um alvará batido aqui. Vai embora, rapaz. O Labaracia, o Lacando Ribiace. Olha eu aqui para a glória do nome dele. É a palavra. É a palavra que eu estou pregando para você. A palavra que liberta o ladrão. A palavra que liberta o traficante. A palavra que liberta o homicida. É esta palavra aqui. Mas sabe o que me dói, pastor Samuel? Pastor Marcos, essa palavra não tem feito muito efeito na vida de muitos crentes. Aperta o cinto, eu vou pregar. Eu parei esses dias, eu disse: Senhor, tu me tirou de dentro de uma cadeia, tu me tirou do crime, para ficar pregando. Aqui não, graças a Deus. Encontrei um povo crente, encontrei um povo adorador. Mas essa semana eu passei raiva. Pregador itinerante sofre, viu, irmãos? Não é toda casa que é assim não, viu? Facinho de pregar, coração mole, aquebrantado. Não. Tem casa que é céu de bronze. Tem casa que parece que os irmãos estão ligados em outra coisa, não no céu. E eu disse: meu Deus, pelo amor de Jesus Cristo, me ajuda. E disse: esse ano muitas coisas vai mudar. Vou botar o pé, Senhor. Eu vou segurar um pouco esse negócio. Estão fazendo comércio, estão negociando, estão barganhando. Pasme, senhoras e senhores. Não vou falar o nome aqui por ética. Já percebeu que minha pregação é meia... Eu já tentei pregar já dentro da filosofia, de falar de Platão, de Aristóteles. Eu não consigo pregar esse negócio. Jesus me ensinou a pregar de outra forma. Pasme, senhoras e senhores. Não vou falar o nome por ética. Um congresso que vai acontecer agora aí. Não vou nem falar a cidade e o estado, senão eu vou denunciar. Fizeram o primeiro contato. Aí disseram assim: pastor fulano, Wendel. Eu disse: sim, senhor. Aqui é o pastor do culto da igreja. Eu disse: amém. Vamos convidar o senhor para poder pregar. Aí fez todo o trâmite, pediu minhas redes sociais. E passou o mês, passou os dias, e o convite não foi formulado. Aí tem um pregador que é amigo meu, que é famoso, disse assim: homem, tu não vai pregar naquele congresso lá não? Eu disse: varão, o pessoal entrou em contato, mas disse que ia entrar depois, e não entrou mais em contato. Ele disse assim: tu é meu amigo, e eu vou falar com você aqui. Sabe por que tu não foi convidado, homem? Porque a sua rede social está abaixo de 100 mil. Eu disse: mas e o caráter? E a vida com Deus? E o preço? E a renúncia? E a renúncia?
E o testemunho é porque hoje as coisas mudou. Então você tem que dar uma trabalhada na mídia. Tem que dar melhora um pouco as mensagens. Aí só de raiva eu disse: eu vou começar a pregar agora marreta de Jeová. Começar a pregar agora cajado. E vou gravar. E vou botar na internet. Ou vai ou racha. Vamos ver se é por vida no altar, se é por caráter, se é por preço, se é por renúncia, ou se é pelo esse evangelho que é pregado por aí. Venha como tu estás e permaneça da mesma forma que está. Eu quero ver se é pelo evangelho de renúncia, se é pelo evangelho de Calvário, de cruz, ou se é pelo esse evangelho de oba-oba. Bota a mão no seu irmão, diga para ele, acotovela ele, chuta ele, porque está assim agora. O negócio virou bagunça. Eu vou pregar, Jesus. Detalhe, é a minha primeira agenda aqui. Eu poderia muito bem vir aqui e fazer o meu nome. É a primeira impressão que fica. Mas eu vim de acordo com o céu. O céu me trouxe aqui. E o céu está me falando: provoca eles, estimula eles. Vamos ver se é isso tudo mesmo. Oh glória. Provoca eles, estimula eles. Por que, pregador? Porque eu vou morar no céu. E o céu é tomado à força. O céu não é para medroso, não é para covarde. O céu é para os guerreiros, é para os rabiscos, é para os remanescentes. Cadê você que veio adorar o céu? Aí eu parei esses dias, fiz um retrospecto da minha vida e expus aqui para você como Deus me encontrou, a forma que Ele me achou. Aí hoje, o passar dos anos, algumas coisas melhoraram. Jesus me tirou lá do interior da Bahia, soprou-me por esse Brasil e fora dele, me agraciou com uma faculdade, me deu uma família maravilhosa. E o que é que mudou, pregador? Mudou nada, irmãos. Continua a simplicidade, a humildade, continua o caráter, continua a renúncia, continua a busca pelo Espírito Santo, continua o derramar, continua, não muda nada. Eu recebi o tema dessa festividade: os rabiscos de Deus. E eu lendo sobre os rabiscos, aí o Senhor disse assim para mim: abra a sua Bíblia em Salmos de número 89. Olha o verso de número 12. E eu comecei a ler um verso. E Jesus me deu a pregação. Ele disse: o justo florescerá como uma palmeira. Eu vim pregar para você que é justo. Eu vim pregar para você que não age com injustiça. Eu vim pregar para você que está dentro do contexto bíblico, dentro da exigência do céu. E ele disse: o justo florescerá como uma palmeira. Quando a Bíblia fala de palmeira, eu entendo que a palmeira representa longa vida. É o 40º aniversário dessa igreja. Essa igreja não iria sobreviver tanto tempo se não tivesse homens justos que pratiquem justiça. Essa igreja não sobreviveria tanto tempo se não tivesse a equidade, o equilíbrio entre aquilo que se discerne a carne e aquilo que se discerne no espírito. Essa igreja não prevalecia 40 longos anos se não tivesse a resistência. E o Senhor disse: tu vai pregar lá para os meus filhos no aniversário de 40 anos, e tu vai dizer que eu assemelhei eles como uma palmeira, símbolo de resistência e longa vida. Quando o salmista disse assim: florescer como a palmeira,
significa permanecer por cima das circunstâncias. Quantos de vocês aqui, quantos que entraram aqui, estão dizendo: Senhor, todo esse tempo eu fiz esse retrospecto, eu vi da onde Jesus me tirou, eu vi a forma que Ele me ergueu e me levantou, e algumas particularidades que Ele me deu. E o Senhor disse: não se venda, não se negue, não vá, não entre nessa modinha da atualidade, não vá. Aí eu disse: Senhor, mas todo mundo vai. Geteniel, aí Jesus disse assim: mas nem todo mundo é você. Quer ver coisa? É mais ou menos assim, está todo mundo fazendo, está liberado. Aí se eu meter a besta de fazer, aí vira escândalo, aí vai para a internet e Jeová me pega como exemplo. Todo mundo faz e é normal, mas para você não é normal. Não, nunca foi normal. Todo mundo pode, mas você não pode. Todo mundo está indo, mas Jeová está dizendo: você fica. Calabacibicamanas. Oh meu Deus do céu, eu estou sempre na graça de Jesus. Permanecer por cima das circunstâncias. Entenda aqui uma coisa: as bênçãos do Senhor, ela vem. As bênçãos do Senhor acompanham aqueles que estão por debaixo da obediência. A palmeira representa a longa vida. A palmeira representa resistência. Por que, pregador? Porque o vento vem, a tempestade vem. Uma das suas características: balança para lá, balança para cá, mas ela permanece no mesmo lugar que Jesus colocou. Uma certa vez eu fui orar. O nome do lugar chama-se Morro do Pernambuco, na cidade de Ilhéus, vizinha de Itabuna. Tem baiano aqui? Deixa eu ver se tem baiano aqui. E tem uma meia dúzia. Oh glória, oh glória. Os remanescentes, os guerreiros. Oh Jesus Cristo. Então já percebeu a pegada da Bahia, né? Nós prega assim, é meio desajeitado, mas vai melhorar, eu prometo que vai melhorar. Oh glória. E eu fui orar no monte, lá em um lugar por nome de Morro do Pernambuco, na cidade de Ilhéus. Subi aquela montanha, era por volta das 16 horas. Fui lá para o cume daquela montanha conversar com Deus. E lá no meio daquelas pedras, o Senhor disse para mim: olha para essa palmeira. Eu subi aquele morro encarando a palmeira. Eu disse: será que eles usam a jumenta, né? Para quem usa uma jumenta, para usar uma palmeira é coisa fácil. Eu comecei a olhar para a palmeira e disse: será, meu Deus? Ó, mente. Será que a palmeira vai sacudir? Vai acontecer um fenômeno como na sarça ardente, lá no monte, lá, o Monte Horebe? Será? Aí o Senhor disse: não, agora faz o seguinte: procura a terra, vê aonde essa terra está, para essa palmeira ficar de pé. E eu comecei a observar entre aquelas pedras. Eu disse: não dá para ver, não tem como, é pedras. O monte lá em cima é cheio de pedras. Aí Jeová disse: agora deita no chão e olha bem fundo, bem fundo. E eu comecei a ver as voltas que a palmeira estava fazendo entre as pedras. Oh glória, já tem alguém pegando aqui. Já tem alguém pegando aqui. Eu comecei a ver as voltas que a palmeira estava fazendo. Eita meu Deus do céu. E ela passando de um lado para o outro. E lá no fundo tinha um fiasquinho de terra. Aí Jeová disse: lá é aonde ela está firmada. Agora, para poder sair aqui em cima, olha o tanto de curva que ela teve que fazer. Olha o tanto de curva que ela tem que fazer. Sabe o que é isso? Jeová está dizendo: ele te viu, meu santo. Ele te viu, minha santa. Quantas vezes teve que desviar, hein? Quantas vezes teve que se adaptar no terreno? Quantas vezes você teve que se calar? E tendo razão, detalhe, você tinha razão. E se falasse, falava com razão. Mas você diz que não, eu vou me calar. Porque quando eu me calo aqui na terra, o céu me justifica. Cadê você que veio adorar o nome dele? Cadê você que veio?
Escuta. E eu vendo aquela palmeira e Jeová falando comigo: assim é tu. Vai ter que se livrar de muita coisa. Vai ter que se desviar de altos e baixos. Mas tem um detalhe: não vão conseguir te arrancar. Não vão conseguir tirar você facilmente. Eu te convido você tirar uma palmeira do chão facilmente. Você não tira, você não consegue puxar, porque ela está lá alicerçada. Quando o Senhor falou comigo nesta madrugada sobre essa mensagem, sobre resistência, Ele disse assim: você lembra da minha serva Ana? Vai lá, abre sua Bíblia. E o Espírito Santo palestrando comigo, eu abri a Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 1. A Bíblia diz que havia um homem lá das montanhas de Ramataim Zofim. O nome dele era Eucana. Tinha 2 mulheres, corajoso. Eu não aguento com a minha, esse homem tinha 2. Oh, Jesus Cristo, me ajuda. Mas a época a lei permitia. Entenda um texto. A Bíblia diz que tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Uma dava filho e a outra não dava filho. A que tinha filho todo dia zombava, criticava. Você aguenta com isso? Todo dia zombando, criticando, ridicularizando. Mas eu aprendo uma coisa com Ana, e nós já vamos sair da casa dela. Ela não errava o caminho do altar. Atribulada, angustiada, mas ela ia para o altar. Sabe o que eu aprendo? O altar te completa. O altar te sustenta. O altar te alimenta. Todos os anos ela saía de Ramá. Ela ia adorar em Siló. Aí um certo dia chegou lá na igreja, encontrou o sacerdote ali. Ele olhou para ela. A mulher estava tão desanimada, tão fragilizada, tão ferida e tão machucada, que ela só batia a boca. Quem nunca? Eu sou um pregador que expõe as minhas feridas. Eu não sou aquele pregador que conta vantagens. Mas desses dias, agora há pouco, foi virando o ano e eu sentindo o peso do ministério. Eu disse: o que será de mim nesse ano de 2026? Sem agência, sem nome, sem fama, sem prestígio. E aí desaba. Sem dia 5, sem dia 20, vivendo do altar. O que será de mim? Todos os pregadores, eu acredito, que passam por essa fase. E eu fui para o joelho. Tinha palavras? Não. Acabou a eloquência, acabou a hermenêutica, a exegese, a oratória, a retórica, acabou tudo. Eu estou pregando para você. E eu fiz o que? Mateus capítulo 6, versículo 6. E tu, quando orares, entra no teu quarto. Isso, santa. Lá você não precisa usar a sua melhor pregação. Lá você não precisa fazer a sua oração bonita, excelentíssimo, Senhor nosso. Não precisa. Entra no quarto secreto. Ora ao Pai que está em oculto, porque o Pai que está em oculto, Ele te vê. Pregador, eu não estou vendo Ele, mas Ele está te vendo. Alabaracia. Ele está te vendo. Ele está te vendo. Ele está te vendo. Vai lá no quarto secreto. Eu pensei em pegar o Zap. Eu tenho muitos amigos, eu tenho muito conhecimento. Eu peguei em pegar o Zap e mandar uma mensagem de Feliz Ano Novo, de Feliz Natal. Jeová disse: vai, se meta besta, não fosse porta. Tem mais ou menos, eu acho que 4, 5 anos que o pastor Jailton Souza falou daqui da sede, falou do Senhor, pastor. E ele disse assim: um dia eu vou falar com o meu pastor para tu pregar lá na sede. Olha quantos anos.
Pergunte a Jailton, o dia que eu liguei, faz uma agendinha para mim aí, Jailton. Pergunta. Faz um negocinho. Nada contra quem pede, eu não peço. Ou Jeová abre a porta, ou não sou eu que vou meter o pé para poder arrombar. Eu não acredito nesse negócio de ministério. Se Deus separou, Ele separou. Se Ele disse que vai suprir, Ele vai suprir. Se Ele disse que Ele vai te dar, Ele vai te dar. Então para de ficar tentando dar esse jeitinho brasileiro. Falar do corrupto na presidência é fácil. Eu quero ver se é fiel a Deus aqui. Aperta o cinto, vamos embora. E ali orando ao Senhor e dizendo: Pai,